Oi, gente, tudo bem? Eu sou Jana, mãe de Alice, de 6 anos, e Romeu, de 2. O tema de hoje é: o seu filho está online? Gente, nós não podemos negar o quanto a internet nos favorece, o quanto ela é interessante, o quanto ela trouxe avanços tecnológicos para as nossas vidas, o quanto ela ainda traz. Mas também não podemos negar os danos que ela pode causar aos nossos filhos se a gente não se informar e não direcionar melhor eles com a internet. Bom, nos dias de hoje, as crianças com 9 anos, elas já estão super conectadas, já têm celular próprio, já têm um iPad próprio, né? O tablet, na grande maioria. E elas já têm habilidades para criar sites de relacionamento, apesar de não ser para criança, né? O ideal é que sejam crianças acima de 13 anos. Mesmo assim, monitoradas. Bom, isso é o que as pesquisas dizem, mas aí nós temos as nossas diretrizes em casa e a gente direciona de acordo com o que for melhor para cada família, óbvio. Mas aí eu comecei a perceber com relação às habilidades. Hoje eu percebo muito na internet, quando a gente fala qualquer questão que seja diferente do outro, já se cria um clima de raiva, né? E de ódio. E aí se aquilo te incomoda muito, você já deleta a pessoa. Você nem procura saber. Não tem mais paciência para ouvir o diferente. Eu vi esses dias naquele programa Se Ajusta, a Pitch, nesse formato novo, né? Falando que as pessoas não sabem mais conversar e discutir. Se você não pensa como eu penso, eu não quero mais saber. Eu tiro você da minha vida, né? Na internet é assim. Não tem uma possibilidade da gente se encontrar, né? De ouvir o que você tem pra pensar. Até porque o que é escrito é muito diferente do que é dito olhando no olho, né, gente? E assim, da gente se transformar mesmo. Às vezes o que o outro pensa faz a gente rever e dizer, peraí, eu vou mudar isso. Por que não pode ser feito isso? Né? Eu sinto na internet uma coisa assim, não, o que eu penso é de uma verdade imensa. E a gente está aqui, né, podendo se transformar o tempo todo. E aí, ou seja, nós estamos nos adaptando em relação a esse tipo de relacionamento na internet, perdendo, porque a gente está perdendo muito o encontro, então as habilidades sociais vão se perdendo. Você imagine as crianças. Como é que elas vão ter habilidade virtual? Se elas não têm essa habilidade social que nós estamos perdendo, né, de respeitar o outro, de perceber as diferenças, de ver o que é digno para ela, o que não é, né? É muito importante que a gente perceba que nós somos responsáveis por conduzir essa habilidade dos nossos filhos, porque aí tem relação com os nossos valores, com aquilo que a gente quer passar, né? E aí eu vejo muita gente falando mas eles nasceram já nessa era da internet, né? O meu filho já aperta o dedo no celular pequenininho. Tá, gente, tudo bem, né? Eles realmente são muito nativos, né? Nós somos estrangeiros na internet. Mas, assim, esse argumento é um argumento muito sério, porque a gente termina expondo nossos filhos com esse tipo de argumento, sabe? É como se a gente estivesse deixando eles à deriva virtualmente. Porque eles nasceram nessa época. Gente, nós temos que ser estrangeiros, então, naturalizados, para mostrar para eles como é que eles têm que viver na internet. Né? Até porque eles são muito escravos de impulsos, né? As crianças, os jovens, né? Lógico que em cada fase da sua vida, eles escrevem sem regulação nenhuma e coloca. A gente vê adulto fazendo isso, se imagina criança, né? Então nós precisamos mostrar para eles como eles vão se relacionar com a privacidade deles, com o que é íntimo, para saber selecionar, até porque uma foto, por exemplo, a gente pode rasgar, né? Uma palavra pode ser esquecida, mas uma coisa postada não tem saída, gente. Uma vez postou, ficou, né? Até porque mesmo que você apague, alguém já pode ter pego e aí pode viralizar. Isso é muito sério, né? E essa responsabilidade é, mais uma vez, nossa, né? Somos nós que temos uma responsabilidade sobre os nossos filhos. E assim, para eles terem autonomia na internet, eles precisam passar primeiro pela heteronomia, né? De ser governado por alguém, né? E mesmo que nós sejamos caretas, né? A gente ouve isso também. Sim, nós seremos sempre caretas. Somos pai e mãe, não tem jeito. Nós vamos que dentro da nossa caretice ter que mostrar para eles os nossos valores, né? E também tem outra questão, né? Mas todo mundo faz. Então, ela vai ser diferente? Vai, até porque essa coisa da comparação é uma coisa séria, né? Porque se todo mundo faz coisa boa, todo mundo faz coisa ruim, também tem que fazer. Ou ela pode também me comparar, né? Também tem essa questão. E para você fazer parte de um grupo, você não precisa fazer o que todo mundo quer. Você precisa se conhecer, tem que saber integrar aquele grupo, né? A Alice, há pouco tempo, comentou comigo uma coisa que eu achei maravilhosa. Ela falou que estava com umas amigas fazendo um desenho e todo mundo super irritado porque não estava conseguindo terminar o desenho, quase querendo rasgar o dever. E ela disse que parou e falou assim, mamãe, eu também estava irritada, mas eu falei, gente, pra que existe a borracha? Ou seja, ela não precisa se comportar igual, né? E ficar todo mundo com a mesma vibe.
é uma outra forma, mas enfim, eu tô querendo mostrar pra vocês de como é possível, né? Lógico que a Alice é muito menina ainda, tem milhões de outras questões que a gente tá aqui no processo de criar essas habilidades, né? De construir tudo isso. Mas é muito importante que nós percebamos o quanto o nosso papel é importante. A gente vive um momento hoje de muita violência, né? Então a gente tem uma tendência a proteger muito os nossos filhos mesmo, a levar, a buscar. Eu faço isso, levar na casa dos amigos e tal. Mas aí você dá um celular para a mão de uma criança, você deixa de estar num ambiente privado para um ambiente público, né? Muita coisa dali pode acontecer, né? É interessante, eu tô lendo um livro que eu queria mostrar para vocês, que é esse aqui, O Acerto de Contas de uma Mãe. Tô terminando de ler. Ela é a mãe de um pré-adolescente que matou umas 15 crianças numa escola Columbine nos Estados Unidos. E ela fala de como, dos sinais de que ela não percebeu durante a vida do filho dela, que ele estava em depressão, que ele não estava satisfeito com a vida. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, sem julgamento, óbvio, de que ele tinha um mundo privado dentro de casa, né? Ele tinha um mundo público dentro de casa sem ela ter controle, porque dentro do quarto dele, né, a criança já tem uma casa, tem um celular, tem uma televisão, tem um tablet, tem um iPad e tem internet, né? E dali muita coisa aconteceu, que ela, óbvio, isso são outras questões, né? A gente não tem como controlar no caso dela, mas assim, é muito interessante que a gente perceba o quanto isso realmente é sério, né? Do quanto nós precisamos ajudar os nossos filhos a criarem habilidade antes da gente já deixar eles terem acesso à internet. Há pouco tempo mesmo uma amiga da minha filha estava com um aplicativo de dança e tal no celular, e aí eu perguntei pra ela, eu vi assim rapidinho uma outra menina dentro do celular, né? Aí eu falei, mas quem é? Não sei quem é. Ela postou e agora eu vou postar. Quer dizer, gente, uma criança de 6 anos já ter essa noção, sem ainda ter essas habilidades de se relacionar, sabe? De se relacionar com o não, de perder, de ganhar, tudo isso que a gente falou, de começar a entender as diferenças, porque isso, se você não tem essa noção, fica muito difícil você ter habilidades virtualmente, né? De como isso toca, como isso vem, né, para cada criança. E aí tem a questão da fase de cada um. E nós estamos aqui, no caso de Alice, por exemplo, a gente tem uma oportunidade maravilhosa, porque eu estou num momento de muita presença ainda, né? Porque é festa de aniversário, casa de amiga e tal. E quantas vezes você não já viu crianças da idade dela, todo mundo olhando para um celular, sem nem se relacionar? Quer dizer, poxa, e nós temos essa responsabilidade, nós podemos adiar o máximo possível isso, né? Isso é o que eu sinto, que eu percebo, e eu acho que nós precisamos ter bom senso, né? De como introduzir os nossos valores na vida dos nossos filhos, né? Em que fase eles estão, para a gente poder unir isso tudo, valorizar as relações humanas, essas diferenças da discussão, do diferente, de como o outro pensa, né? Do respeito a tudo isso, antes de liberar, né, para eles esse mundo que não é fácil de monitorar, né? De se relacionar mesmo. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não deixe de deixar um joinha, tá? De compartilhar, de comentar. Eu tô muito feliz. Um beijo grande e até breve.